página 121, certo? Pode, Paulo Vitor. Questão 6. Nas alternativas a seguir, temos grupos de palavras na quais S Não, e amor. X apresentam Paulo Vitor. que Questão 3, A. Preencha as certo? lacunas abaixo com X, S ou Z. A. Pronto. Só Pode ler. A. É, é, Existir. é com Z. Existir. S, X ou Z? Exatamente, pessoal, com X. Porque a gente viu uma regra que a palavra que começa com a letra se precisar de uma dessas três letras, né, expressões de X, S ou Z, a gente sempre vai usar X, tirando, com exceção das palavras esôfago e esotérico, que são com S. O restante das palavras com S usa X. B, Camponês é com Z ou com X? É, ou S. camponês. Perfeito, pessoal. Página 121, questão 6, e perfeito, pessoal. Com S, camponês. Letra C, Duquesa é com X, S ou Z. duquesa. Estou vendo aí que estão na dúvida, né? Alguns com Z, alguns com S, mas duquesa é com a letra S, tá certo? Duquesa, porque termina com ESA. Letra S, duquesa. Ok? Quem colocou uma letra Z, é só apagar, tá certo, pessoal? E corrigir, colocar o S. Próxima. Pausa é com X, S ou Z. Isso, Pablo. Letra C, S. Certo. E letra D, pausa. Exato, pessoal. Pausa é com S. Muito bem. Próxima palavra. É estabilizar é com Esta- X, S ou Z. Estabilizar. Pessoal, ó, eu vi que alguém colocou com X por causa daquela regrinha, né? Que começa, que se a palavra começar com S usa o X. Mas atenção para essa regra, pessoal. Só se usa o X depois do é quando a palavra começar com se o uso desse X for depois do tá certo? Entenderam? Por exemplo, exército começa com mas o X vem depois do certo? Então, são nesses casos, ok? Estabilizar é com Z. Isso, com Z. Ok? Próximo. Fiscalização com X, S ou Z. Fiscalização. Perfeito, com Z. Porque vem do verbo fiscalizar. E o verbo fiscalizar é com Z. Então, fiscalização também é com Z. É próximo. Doutor José. Náusea é com X, S ou Z. Náusea, pessoal. Com S. Vocês saberiam me dizer por que náusea é com S? Tem uma regrinha específica para isso aí. É com S, vocês estão corretos. Alguém saberia por quê? Exatamente, Val. Por causa do ditongo. Do ditongo au. Muito bem. Letra H. Paulo? Catequizar
É com X, S ou Z? Catequizar, pessoal. Isso, Raiz. Pablo, Júlia, Geislânia. É com catequizar, é com Z, tá certo? Catequizar é com Z. Próxima palavra. Catequese. É com X, S ou Z? Isso, Pablo, muito bem. Riquelme, Bia, Maria, Diego, Gabi. Exatamente. Catequese é com S. Você termina com S. Catequese. Com S. Muito bem, parabéns. Muito bem, Cecília. J. Industrialização. É com X, S ou Z? Industrialização. Correto, pessoal. Muito bem. Com Z. Próximo. Próximo. Ok. Urbanização. X, Urbanização. S ou Z? Com Z também. Isso. Por quê, pessoal? Porque, ó, urbanizar, né, vem do verbo. Urbanização é um substantivo abstrato. Quando é substantivo abstrato, é com Z. Tá certo? Quando deriva do verbo. Que nem industrialização. Que vem de industrializar. Sim, Riquel. Agora, industrializar, que é o verbo, entendeu? Industrializar, urbanizar, ok? Aí são verbos. L, exigência. Tudo bem, Pablo, Diego e os demais que estão colocando. Muito bem. No caso de exigência, aí sim é com X, porque começa com a letra E e depois do E vem o X. Letra M. Sim, Paulo Vitor. Letra M. É exonerar. É Exonerar. com X, S ou Z? Com X, é Z, pessoal? Exatamente, com X. E letra N? É êxito. X, S ou Z? Isso, pessoal, êxito com X. Você tem aí a inicial da palavra com a letra E, né? Ótimo. Quem pode ler? Obrigada, Paulo Vitor. Quem pode ler a questão 7? Posso ler, tia? Pode, Raíssa. Walter, pode escrever sua pergunta no chat, viu? Não, tia, pode ir, Bia. Ok. Nas alternativas a seguir, temos grupos de palavras nas quais S e X apresentam som de Z. Utilizando seus conhecimentos, assinale a única alternativa em que todas as palavras estão escritas de maneira adequada, de acordo com as regras que estudamos de uso dessas três letras. Pronto. Então, você tinha que marcar a alternativa em que todas as palavras estão escritas de maneira correta. É só um minuto. Walter, pede a ela para sair e tentar novamente, tá certo? Sair não, é para tentar novamente. Aí, se ela não conseguir acessar, pede a ela para falar com o Robério, que ele ajuda ela, tá certo? A Patrícia, que não está conseguindo entrar. Pronto. Então, qual alternativa aí só tem palavras escritas de maneira correta? Letra A. Vamos olhar letra por letra. Pronto. Então, algumas pessoas marcaram a letra C. Vamos analisar a letra C. Pausa, correto.
executar, correto. Realizar, tá correto, pessoal? Realizar. Realizar não é com S, tá certo, pessoal? Realizar é com Z. Agora, outras pessoas colocaram letra D. Vamos ver aqui, letra D. Modernizar, correto. Amoroso, correto. Modernizar, correto. Exato, correto. E amoroso, correto. Então, exatamente, pessoal. Exatamente, Riquelme e Pablo. É letra D, tá certo? A opção correta, pessoal? A única opção que tem todas as palavras corretas é a letra D. Ok? Agora, Tia, eu posso ler o texto? sim. Agora, pessoal, vocês vão passar, né, para outra página. Aí, essa parte aí em amarelo é o encerramento do capítulo. Significa o quê? Que nós estamos chegando ao fim do capítulo 3, tá certo? Que foi o capítulo que nós falamos dos verbos. Revisamos os verbos e o gênero estudado foi crônica. Nós vamos ler, corrigir, né, essa atividade, e na próxima aula a gente já vai passar para o capítulo 4, onde a gente também vai encontrar mais informações sobre os verbos, tá certo? Gabi pede para tentar de novo, Gabi. Certo? Pronto. Diego, estão resolvendo isso aí, tá certo? Depois, quando tiver tudo resolvido, eles vão passar essas informações para vocês. Maria, pode começar a ler esse quadro verde, tá certo? Tá. Aprenda mais. A crônica que você vai ler foi escrita por... Tia, qual é esse nome? Valci Carrasco. Escritor e jornalista, autor de vários livros de literatura infanto-juvenil, peças teatrais, crônicas e roteiros para a televisão. Suas histórias são geralmente muito criativas, divertidas e relacionadas ao cotidiano. Entre os seus livros de crônicas, é muito interessante O Golpe do Aniversariante e outras crônicas editado pela Ática. Também escreveu inúmeras novelas para televisão, como Amor à Vida, de 2013, Eta Mundo Bom, 2016, e O Outro Lado do Paraíso, em 2017. Pronto. Então, a crônica que vocês vão ler agora é desse autor aí, o Valci Carrasco. Para quem não sabe, para quem não conhece, esse escritor, esse cronista, ele também faz roteiros de novelas para a Globo. Exatamente, Riquelme. Essa novela aí mesmo que você está dizendo que é boa, foi o Valci Carrasco, nosso cronista, tá certo? Que escreveu. Então, essa crônica aí é dele, tá certo? Do Valci Carrasco. Pronto, vamos lá. O Império do Silicone. Crônica. Eu posso continuar, tia? Pode continuar, Maria. O Império do Silicone. Ando espantado com o número de pessoas que vêm fazendo plástica e lipoaspiração. Conheço uma senhora que deve ter sido a pioneira das operações. Pelos meus cálculos, tem uns 70 anos. Aparência absolutamente indefinível. Quando sua família veio para o Japão? Perguntei gentilmente. Não há nenhum oriental na minha família. Seus olhos são tão puxados que eu juraria. Faz parte da época em que se esticava tudo. Os olhos chegavam às orelhas. Uma atriz, certa vez, ficou sem fechar os olhos 6 meses. De tão esticada, não conseguia.
dormia com máscara. Atualmente a plástica avançou, mas, no passado, tudo isso era discretamente. Senhoras de mais idade se recusavam a confessar as plásticas. Nunca precisei, garante uma conhecida, embora suas orelhas, de tão puxadas, já estejam se encontrando atrás da cabeça. Tornou-se chique falar em pôr silicone, fazer lipo. As mais famosas anunciam aos quatro ventos. Vou fazer o peito, o braço, os joelhos. Meu vizinho já entrou na lipo umas 6 vezes. Arranca as gorduras. Mal se recupera, vai à churrascaria. Dali a pouco, a calça não fecha de novo. Está na hora de fazer uma recalchutagem, avisa. Conselho. Lipo não é para emagrecer, só deve ser feita depois do regime. Ele concorda, sorrindo, e se interna no dia seguinte. Claro que eu não resisti. Fui fazer uma consulta. Tirei a camisa e mostrei a barriga. Parecia um barril. Mas a plástica não faz milagres? O médico me observou. Por um instante, pensei que fosse prescrever uma camisa de força. Apalpou-me. Bem que eu gostaria de tirar sua barriga, explicou. Nesse caso, saberia o que fazer com a minha, que é bem pior. Abriu a camisa. O umbigo derramou-se para fora. Explicou que temos o mesmo tipo de abdômen, com gordura espalhada. Lipo não adiantaria, só uma operação. A barriga ficaria esteticíssima, Explicadíssima. Eu teria de ficar dobrado uns 2 durante alguns meses, até a barriga recuperar a flexibilidade. Tem garantia contra torresmos? Perguntei. Olhou-me dolorosamente. Não havia. Bastavam algumas picanhas bem gordurosas para eu voltar a ser quem sou. Fui visitar uma amiga, conheci pelos decotes. Estava murcha. Tirei o silicone, revelou. Por quê? É mais ou menos como mudar um corte de cabelo. Uma hora a gente põe, outra hora tira. Na semana que vem, faço o rosto. Fiquei pensando. Será que daqui a alguns anos vamos esquecer como eram os narizes, as orelhas, o jeito do rosto, antes de todo mundo querer atingir determinado padrão de beleza? Orelhas grandes não têm charme? Nariz torto? Tudo bem querer ficar mais bonito, mas ainda não consigo entender por que as pessoas andam fazendo tanta plástica. Pronto. Gabi, 123. Tá certo? Pronto, pessoal. É a crônica aí que a Maria leu, né? O Império do Silicone. Já no próprio título já está dizendo sobre o que é que a crônica vai tratar, sobre o silicone, certo? Então, essa crônica aí, o que foi que vocês entenderam que Valci Carrasco está falando? O que é que ele quer passar, o que é que ele quer transmitir para nós com essa crônica, pessoal? Vocês saberiam responder? O que vocês entenderam? Ele não entendia porque as pessoas faziam tanta plástica. Exatamente, mas vocês percebem que em certo momento da crônica, ele mesmo foi fazer um exame, né? Foi ver o cirurgião. Ele começa a crônica falando sobre que antigamente as pessoas não
as pessoas que faziam essas plásticas não queriam demonstrar, diziam que não tinham feito. Nos dias atuais, as famosas, principalmente, espalham essa notícia aos quatro ventos, ou seja, revelam para todo mundo isso. Aí ele conta o fato aí de um amigo dele, de um vizinho dele, que sempre fazia plástica, mas depois ia comer churrasco, ia comer um monte de coisa e voltava a ficar igual ele era antes, e voltava de novo a fazer plástica. Então ele disse que um certo dia ele foi no médico, só que ele perguntou se o médico dava garantia a ele, né? E ele termina dizendo que não, que se ele voltasse a comer churrasco, a comer as coisas que ele gostava, ele ia voltar a ser o Valci que ele era antes, com o mesmo corpo. Aí ele fala depois de uma mulher que tirou o silicone, e tudo isso é para dizer no final exatamente isso que o Riquelme colocou aí, que ele não entendia o porquê das pessoas fazerem plásticas, e ele também coloca que no futuro, será que ninguém mais vai ter orelhas normais, nariz normal, entre aspas, né? Então ele faz essa crítica e essa pergunta, né, para as pessoas. Então nós já estamos terminando o capítulo, já lemos diversas crônicas, e vocês podem perceber que a crônica realmente tem uma linguagem clara e ela realmente pode falar de qualquer assunto que a pessoa que está escrevendo quiser falar. Como é que esse escritor super conhecido falou aqui sobre esse império do silicone. Como é que está isso hoje em dia? Como é que está isso na nossa sociedade? Então, uma crônica realmente pode falar de qualquer fato do cotidiano, contanto que seja bem articulado, né? Bem escrito. Aí vamos aí para a atividade. Oi, Val. Walter? Então o problema infelizmente, o problema aí deve ser a internet dela, né? Porque ela conseguiu entrar e saiu, eu acredito que seja problema na internet, certo? Infelizmente. Ok, tudo bem, acontece. Pronto. Ok, Walter. Vamos lá. Quem é que pode ler a primeira questão? Vamos lá. Tem gente que ainda não ouviu a voz nessas aulas. Vamos, meninas, meninos. Quem é que pode ler a primeira questão? Posso ler, tia? Pode sim, Geislane. Sou eu, a Raíssa. Não, a Geislane falou no chat, certo? Ah, tá. Então, a Geislane vai ler. A primeira você lê a seguinte, tá, Raíssa? Posso, tia? Certo. Vai, Geislane. Como vimos no início desse capítulo, a crônica é um texto cujo tema é retirado do cotidiano, normalmente com o objetivo de divertir ou de propor uma reflexão a partir de um enfoque crítico. Nessa crônica, qual foi o tema escolhido por... Não sei ler esse nome, tia. Valci. Carrasco. E qual foi o seu objetivo ao produzir esse texto? E aí, qual foi o objetivo dele? Exatamente, Raíssa. Pronto. Então, isso, pessoal. Tudo bem. Então, o assunto abordado foram as cirurgias plásticas e o que foi que ele fez? Ele criticou essa atitude, né? Então, ele fez uma crítica a essa atitude. Vocês vão colocar isso. O tema, cirurgias plásticas, né? Falou sobre as cirurgias plásticas e criticou essa atitude das pessoas.
Ele criticou esse comportamento. Questão 2, Raíssa. 2. Podemos afirmar que o autor é contra as cirurgias plásticas? Justifique sua resposta. Ele é contra as cirurgias plásticas em si, pessoal. Ele é contra as cirurgias plásticas. Mas, assim, realmente é verdade. Ele fez várias críticas, mas ele é contra a pessoa fazer cirurgia. Ele é contra. Como é que eu posso explicar para vocês? Ele é contra a pessoa fazer cirurgia ou ele é contra o excesso dessas cirurgias, de se fazer tantas cirurgias? Pronto. Isso, Pablo. É isso mesmo, Riquelme. Pronto. Então, vocês vão colocar não. Ele não é contra, né? Vocês vão colocar não. Ele é contra se fazer muitas cirurgias. Ele é contra o excesso de cirurgias. Entendeu? Então, vocês vão colocar não. Ponto. Ele é contra o excesso. Certo? Isso, Paulo. Ele não apoia muitas cirurgias. Maria Gabriele tinha pedido para ler a terceira e Ana Gabriele a quarta. Pode ler, Maria. De acordo com o texto, podemos afirmar que o autor foi ao médico com que objetivo? Porque ele foi, vocês perceberam que ele foi ao médico. Pronto. Ele foi em busca de isso mesmo, Pablo. Lipoaspiração. Ele queria diminuir a barriga. Então, vocês vão colocar, ele foi em busca de uma lipoaspiração. Ou, se colocou diminuir a barriga, também está correto, certo? Quarta questão. O vizinho citado no texto tinha o costume de fazer lipoaspiração. O que ele faz logo depois? Isso, Pablo. Ok, Raíssa, está correto. Na 2, Raíssa, tá correta a tua resposta, tu troca só o sim pelo não, tá certo? Ele não era contra as cirurgias. Ele era contra ao excesso de cirurgias, como você colocou, tá certo? E na quarta questão, ele ia para onde? Ia para o churrasco. Ou seja, ia comer coisas gordurosas, né? E voltava a ser como era antes. Isso, Bia. Tanto a resposta da Bia quanto as demais que colocaram que ele ia para o churrasco está correto, certo? Quinta questão. Quem pode ler? Júlia, Cecília. Eu vi que estão aí. Bia. Adriele. Ana Beatriz, Cidele. Podem ler, viu? Pode, Bia. Quinta questão. Identifique no texto qual foi o adjetivo utilizado pelo autor para caracterizar a aparência da senhora de 70 anos depois da plástica. Como? Perfeito. Isso, Walter. Muito bem, Pablo, Raíssa, correto. Ele diz que ela ficou indefinível. Exatamente, questão 5, indefinível. Meninos que estão aí também na aula podem ler, tá certo? Questão número 6, quem poderia? Questão número 6, quem pode ler? Ana Beatriz, Bernadette, Isabelle, todo mundo que está aí na aula pode ler. Raikkonen. Pronto? Posso, tia? Pode sim. Nas crônicas, os fatos narrados podem não ser necessariamente reais. Eles podem ser imaginários ou ser parte verídico, parte ficção. Muitas vezes esses fatos nem acontecerão com as crônicas.
mas com alguém que ele consegue, sendo verídicos ou não. Na crônica, os fatos ganham a aparência de realidade, ou seja, são verossimilhantes. Identifique no texto ao menos dois recursos que o cronista utilizou para levar o leitor a acreditar que os fatos narrados realmente acontecerão. Pronto. Isso. Você poderia colocar dois fatos, né? Tá correto, Pablo, sua resposta. Utilizou o narrador personagem e a opinião pessoal. O que mais, pessoal? Tá correto, Pablo. Alguém colocou alguma coisa diferente? Pronto, então, correto essa resposta que vocês colocaram, tá certo? Ele usou a primeira pessoa, né? E ele dá como se fosse a opinião. Ele não diz assim, eu acho, mas ele dá a opinião dele sobre o assunto, certo? E ele também faz uso de uma linguagem bem simples. A gente entende muito bem, como se fosse uma conversa. A gente lê o texto e é como se a gente estivesse vendo uma conversa, como se é como se o autor estivesse conversando com a gente sobre determinado assunto, certo? 7ª questão. Quem é que pode ler? Alguém pode ler? Eu vou ler. Posso ler, tia? Pode. Pode ler. O médico, ao ser consultado, mostrou ao paciente A. O quanto ficou magro com a cirurgia. B. A roupa que usava para disfarçar a barriga. C. A tabela de preços referentes às cirurgias. D. Uma lista de alimentos que não engordavam. E. Que também tinha problemas com excesso de peso. Então, aí. Exatamente, pessoal. Letra E. Muito bem. Estão todos corretos. 8ª questão. Na frase, ando espantado com o número de pessoas que vem fazendo plástica. A palavra espantado pode ser substituída sem alteração de sentido por indiferente, assustado, conformado, feliz ou satisfeito. Quando ele diz que anda espantado. Exatamente, pessoal. Exatamente, perfeito. Letra C. Espantado, assustado, mesma coisa. 9ª questão. No trecho reproduzido. Pode, Maria. No trecho reproduzido na questão anterior, podemos dizer que o verbo andar denota o quê? Algumas pessoas estão dizendo que o verbo andar normalmente é uma ação. Só que aí, como vocês estão respondendo letra B, está correta a letra B. Porque esse verbo aí está falando dessa parte da questão anterior. Ando espantado com o número de pessoas que vêm fazendo plástica. Quando ele diz ando espantado, ele não está dizendo que ele está fazendo a ação de andar. Ele está dizendo que ele está muito espantado com essa situação. Então, vocês colocaram a resposta certa. Nesse caso aí, é estado, certo? A letra B. 10ª questão, alguém para ler? Eu posso continuar? Posso ler, tia? Pode sim. Atualmente, a plástica avançou. O verbo avançou tem sentido contrário ao de adiantou, evoluiu, progrediu, regrediu, prosseguiu. Pronto. O verbo avançou tem sentido contrário. Qual é o contrário de avançou aí nessa questão? Exatamente. Regrediu. Letra B.
porque está pedindo para vocês marcarem o contrário da palavra avançou, tá certo? Não é o sinônimo, é o antônimo, o contrário. Então, o contrário de avançou, regrediu, ok? Questão 11. Tia, eu posso? Pode. Não, espera ainda. Pronto, Maria. Pode ler. Na frase, quando sua família veio do Japão, a palavra quando apresenta sentido de tempo, posição, comparação, conclusão ou finalidade. Essa palavra é quando. Quando. Letra A, tá certo. Tá dando uma ideia de tempo. Quando, presta atenção na frase. Quando sua família veio do Japão, ele está falando o quê? Ele está retratando o quê? Ele está dando uma ideia de quê? Exatamente isso que vocês colocaram. Tempo, tá certo? No tempo que a família dele veio do Japão, ok? Pessoal, faltam 2 minutos para a aula de vocês acabarem, tá certo? Então, a gente vai deixar, com certeza não dá mais tempo, a gente passar na próxima aula, a gente já retoma lá no capítulo, já vai para o capítulo 4. Pronto, vamos lá, Paulo B. Mas eu pensei que ela estava falando que finalmente eles chegaram. Não, Paulo B, nesse caso aí, você pode prestar atenção que ela está dizendo assim, quando eles chegaram no Japão. Esse quando aí realmente dá uma ideia de tempo. Agora, se ela tivesse colocado assim, finalmente sua família chegou do Japão. Aí daria essa ideia de finalidade, tá certo? Entendeu? Lara, não, tá certo? Não vai ter. Porque agora nós terminamos aqui o capítulo 3, tem só essa página aqui que é sobre as mídias em contextos, né? Mas não tem atividade de ir para casa, tá certo? Na próxima aula a gente já volta para o capítulo 4.